A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos a respeito das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando nesse trimestre, primeiro trimestre do ano de 2024, uma série de lições falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Pois é, nós vamos estudar aqui hoje a lição de número 10, que estará sendo estudada nesse dia 10 de março de 2024. Como vocês estão observando, eu estou aqui em um ambiente diferente, né, em relação aos demais vídeos que nós sempre fazemos, pois eu estou acompanhando aqui o trabalho missionário que o nosso ministério tem aqui na região de Jussara, no norte da Bahia, e estamos aqui há alguns dias acompanhando o trabalho que tem sido feito aqui pelos nossos missionários, e essa é a razão de estarmos fazendo esse vídeo nesse ambiente diferenciado. Portanto, se vocês ouvirem alguns ruídos aí, alguns barulhos, não estranhem, né? Porque estamos num ambiente livre aqui para realizar o nosso vídeo, mas não vamos deixar de fazer o vídeo, porque entendemos que é proveitoso, né, para os nossos queridos irmãos que estão acostumados a acompanhar as nossas reflexões da revista da Escola Bíblica Dominical. Bom, voltando aqui ao tema da lição que estaremos estudando esta semana, a lição é a lição de número 10, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Muito bem, por que estamos estudando sobre a ceia do Senhor como segunda ordenança? Porque nós consideramos a primeira ordenança o batismo nas águas. Nós estudamos na semana passada que a primeira ordenança deixada pelo Senhor Jesus para a igreja foi o batismo nas águas. E a segunda ordenança é a Santa Ceia do Senhor. Nós já explicamos para vocês, falando sobre batismo, e agora vamos falar sobre a Santa Ceia, deixando bem claro para vocês que nós não entendemos à luz da Bíblia que o batismo nem a Santa Ceia tem o poder de salvar. A Santa Ceia ela não é chamada por nós, considerada por nós como sacramento, porque o sacramento é um ensino doutrinário onde se crê que é preciso praticar os sacramentos para a salvação. Nós não cremos desta forma. Para nós, o batismo e a Santa Ceia, que é o tema desta lição de hoje, são ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus, que fazem parte da vida cristã, que devem fazer parte da vida do crente, porém não têm poder salvador. No entanto, a rejeição, ou seja, a negação do crente em se submeter ao batismo e também à Santa Ceia, participar da Santa Ceia, indica que esse crente ainda não tem uma convicção, uma clareza sobre a sua vida de fé, a sua vida cristã. Portanto, entendemos que todo cristão verdadeiro, fiel ao Senhor, que tem uma experiência com Deus, ele vai desejar naturalmente o batismo, que é uma profissão de fé, e também a Santa Ceia, que é também uma manifestação da nossa fé, né? É um ato cerimonial que nós participamos, demonstrando assim a nossa crença, a nossa fé no Senhor Jesus como o Salvador das nossas vidas. Nós vamos aprender aqui nesta lição, todo crente, né, que participa da Santa Ceia sabe que a Santa Ceia ela é realizada com dois elementos, né, o pão e o vinho, o suco de uva. Nós realizamos a Santa Ceia com esses dois elementos. E esses dois elementos eles têm um significado muito especial para nós, tem uma importância muito grande para nós. E nós vamos explicar sobre isso para vocês. Por que a Santa Ceia ela utiliza esses dois elementos, né, o pão e o vinho? Qual é o sentido, qual é o significado, né, para nós do pão e do vinho? Por que Jesus utilizou esses dois elementos no ato da Santa Ceia? Vocês estarão aprendendo sobre isso. Nós vamos aprender também sobre a condição que o crente deve ter,
como ele deve se portar ou se comportar no ato da Santa Ceia. Qual deve ser a postura do crente? O que o crente precisa saber para que ele possa participar da Santa Ceia? Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que participam da Santa Ceia e não sabem o verdadeiro sentido da Santa Ceia. Existem muitas pessoas que não compreendem o que é a Santa Ceia. Por que o crente precisa participar da Santa Ceia? Então, essas dúvidas, eu espero que esses irmãos que ainda têm dificuldade de compreender sobre esse assunto, eu espero que esta lição sirva para esclarecer os nossos queridos e amados irmãos. Bom, o nosso textuário diz assim: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, faz parte daquele texto bíblico onde Paulo ensina a igreja de Coríntios qual deveria ser a postura, o comportamento dos crentes no ato da Santa Ceia. Paulo corrige algumas discrepâncias, Paulo corrige alguns erros que os crentes ali de Coríntios estavam cometendo no ato da Santa Ceia. Então, esse texto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 principalmente, é, sem dúvida nenhuma, o texto que mais nós utilizamos em nossas santas ceias, justamente por ser um texto disciplinador, um texto que nos orienta sobre a conduta, a postura, o comportamento que o crente deve ter dentro do ato da Santa Ceia. Esse texto nos faz compreender a necessidade que todo crente tem de estar esclarecido, devidamente doutrinado para participar deste ato. E nesse versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que nós vamos voltar a ler lá na leitura bíblica em classe, esclarece a cada um de nós a necessidade de nós participarmos da Santa Ceia, visando, com a nossa visão voltada para o futuro, né? Entendendo que o ato da Santa Ceia deve ser praticado pelos crentes que crê, que tem fé, que acredita que Jesus vai voltar para buscar, né? Uma das coisas importantes que a gente precisa compreender, a Santa Ceia, ela aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Para o passado, nós olhamos para trás para nos lembrar, né, daquilo que Jesus fez na cruz e entender como a salvação chegou a nós. A Santa Ceia, ela nos serve como um meio de nos fazer lembrar em todo momento que nós hoje somos salvos porque Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Então, quando estamos participando da Santa Ceia, nós olhamos para o passado, para lembrar da morte e ressurreição de Jesus. A Santa Ceia também, ela nos faz refletir sobre o nosso momento presente, a nossa vida no tempo de hoje. E no tempo de hoje, a Santa Ceia nos faz compreender que nós temos comunhão com Deus. A Santa Ceia é comunhão com Deus. Só deve participar da Santa Ceia quem tem comunhão com Cristo. E também, claro, com os seus irmãos, porque nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte da igreja, onde Cristo é o cabeça. E deve participar da Santa Ceia aqueles que têm essa consciência, essa compreensão de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. E ao mesmo tempo a Santa Ceia também nos aponta para o futuro, porque como está bem colocado aqui nesse versículo, todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso significa que o crente deve participar da Santa Ceia esperando a volta de Jesus, crendo que Jesus vai voltar para buscá-lo. Se o crente participa da Santa Ceia sem esta fé, ele está com a sua vida cristã comprometida ainda. Ele precisa
aperfeiçoar, ele precisa avançar, ele precisa entender que participando da Santa Ceia, ele está automaticamente confessando publicamente que ele crê que Jesus vai voltar para buscá-lo. Participar da Santa Ceia sem essa fé, sem esta crença de que Jesus vai voltar para buscá-lo, significa que ele ainda não tem uma compreensão clara sobre a sua vida de fé, tá certo? Porque não faz sentido o crente ele não crer na volta de Jesus para buscá-lo. Esta é a grande vitória, a grande esperança do crente. E a Santa Ceia também é um ato de fé que nos faz refletir sobre esta grande bênção que nós aguardamos, que é a volta de Jesus para nos buscar e levar para a sua glória. Tá certo? A verdade prática desta lição diz o seguinte: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Só deve participar da Santa Ceia quem tem comunhão com Cristo, quem vive uma vida de comunhão. Se uma pessoa diz ser crente e ele não deseja participar da Santa Ceia, ele está dizendo através desta atitude que ele não tem comunhão com Cristo. Porque a Santa Ceia, a Santa Ceia na sua essência, ela nos faz compreender exatamente isso. A Santa Ceia é comunhão com Cristo e comunhão também com os irmãos, pois todos nós fazemos parte de um só corpo, tá certo? Bom, a nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o versículo 34, é um texto que nos fala de uma forma muito ampla sobre a Santa Ceia. Como já disse antes aqui, essa passagem bíblica é a passagem que melhor nos disciplina a respeito do ato da Santa Ceia. Vamos ler aqui o que nos diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que os crentes estavam se reunindo ali para participar da Santa Ceia. A Santa Ceia naquele momento era realizada à noite, tinha um jantar, uma festa de confraternização entre os irmãos, que chamava lá a festa do amor, né? A festa ágape, mas que de amor não tinha nada. E nesta festa, junto a esta confraternização, havia o cerimonial da Santa Ceia. Mas aqui a Bíblia diz que essa reunião dos crentes para a participação do ato da Santa Ceia estava comprometida. Lá na igreja de Coríntios, esta reunião, esta confraternização estava comprometida por conta exatamente da dificuldade que os crentes tinham de se comportar como verdadeiramente deveria ser crentes. E aqui no versículo 17 diz que eles se ajuntavam não para melhor, mas para pior. Versículo 18, porque antes de tudo ouço, chegou nos ouvidos de Paulo, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era uma igreja dividida em grupos. Era uma igreja que tinha ali sérias dissensões. E essas dissensões refletiam até mesmo no ato da Santa Ceia, quando eles se ajuntavam para a refeição, para participarem juntos da confraternização entre eles. Ali ficava claro as divergências e as dificuldades de relacionamentos que existiam entre eles. No versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Vocês têm noção do que acontecia nessa igreja de Coríntios? A falta de temor, de reverência, a falta de amor, de unidade no meio desses irmãos. Aqui chega a dizer que havia entre eles crentes que
até mesmo passavam fome numa festa, numa reunião, onde era para se compartilhar o alimento. Então aqui diz que havia ali aqueles que passavam até fome e havia outros que até se embriagavam, ou seja, passavam dos limites, né? Passava dos limites. Eles não tinham controle, equilíbrio. No fim das contas, fica claro aqui que não havia entre os irmãos ali de Coríntios, entre muitos, né? Não havia uma compreensão de que a igreja deveria participar da Santa Ceia em unidade, em amor, e deveriam compartilhar naquele ato, eles deveriam compartilhar uns com os outros o que tinha como uma demonstração de amor, de unidade entre os irmãos. No versículo 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo explicando para a igreja que a Santa Ceia deveria ser realizada entre os irmãos com amor, partindo e repartindo entre eles o que tinha. E no ato da Santa Ceia, os crentes deveriam fazer isso com suas mentes, com seu coração voltado para o sacrifício que Jesus havia feito na cruz do Calvário por eles. Porque a Santa Ceia é um memorial que nos faz lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A Santa Ceia, ela deve nos servir de inspiração. Quando nós lembramos do que Jesus fez na cruz do Calvário, nos tornamos gratos, nos tornamos mais agradecidos a Deus e servimos a Ele com amor, servimos a Ele com fidelidade, servimos a Ele com alegria, servimos a Ele com prazer, porque nos lembramos no ato da Santa Ceia que Jesus deu a sua vida por nós, ressuscitou o terceiro dia e nos trouxe a esperança de que um dia vai voltar para nos buscar. Versículo 26, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu já falei um pouquinho sobre isso. A Santa Ceia também é um ato cerimonial que nos faz refletir sobre a volta de Jesus. Versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí Paulo chama os crentes a uma responsabilidade. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então Paulo, no versículo 27, adverte aos crentes para que participem da Santa Ceia com cuidado, para que não venham participar indignamente. E o que seria participar da Santa Ceia indignamente? Seria participar sem o devido temor, respeito, reverência, sem dar o devido valor a esse momento tão especial na vida do crente. O crente deve participar da Santa Ceia valorizando e respeitando esse momento, entendendo que esse culto é um culto especial para o crente. Então, participar indignamente aqui significa você participar sem dar o devido valor, o devido respeito, a devida reverência a esse momento, né, que nos traz aqui esses dois elementos que simboliza o sangue e o corpo do Senhor Jesus.
Nós observamos aqui que no versículo 28, o apóstolo Paulo orienta os crentes a examinar a si mesmo antes de participar. Ou seja, Paulo chama os crentes a fazer uma autorreflexão das suas vidas. E daquele momento, você está com a sua cabeça onde? Você está pensando em quê? Lembra que ele fala ali que é um memorial. Quando você está participando da Santa Ceia, você está pensando em quê? Você está com a sua mente aonde? Onde é que está o seu coração? Então Paulo adverte os crentes: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de si, olha para o seu interior. E depois de você fazer uma autorreflexão, depois de você tomar consciência da importância do ato que você está participando, assim coma deste pão e beba deste cálice. Tá certo? Paulo não está dizendo que crente aqui tem que se autodisciplinar, né? Ficar 3 meses por conta própria sem participar da Santa Ceia, não dar satisfação à igreja, ao seu pastor. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o crente deve fazer uma autorreflexão da sua vida, deve fazer uma reflexão da sua conduta, daquele momento, e depois participar com a sua consciência tranquila, né? Se tiver alguma coisa fora do lugar, colocar em ordem, mas participar com a sua consciência em paz. Porque participar da Santa Ceia se sentindo imundo, se sentindo em pecado, se sentindo de alguma forma sujo, evidentemente vai estar comprometendo a sua fé. E a Bíblia diz que tudo que não é feito por fé automaticamente é pecado. Tudo que não é feito de fé é pecado. Então o crente precisa participar da Santa Ceia com a sua consciência tranquila. Nós sabemos que todos somos pecadores, mas se você se sente de alguma forma embaraçado, que peça perdão, que coloque as coisas em ordem, mas não deixe de participar da Santa Ceia, não deixe de participar do ato, porque a Santa Ceia é como um remédio para a nossa alma. A Santa Ceia é um renovo para as nossas vidas. A Santa Ceia é uma declaração da nossa manutenção de vida, de fé em Cristo Jesus. Então o crente não deve se ausentar, não deve se afastar, não deve deixar de participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia representa a sua comunhão com Deus, com Cristo e a comunhão com os irmãos. Versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A grande questão aqui é a falta de discernimento, que significa falta de conhecimento, falta de entendimento do que é certo e errado. Então, quem participa da Santa Ceia precisa estar consciente do que está fazendo, ciente do que ele está vivendo. Ele precisa ter um entendimento claro daquele momento, do ato, da importância daquele momento. Versículo 30, por causa disso há entre vós, porque muitos participam sem discernimento, muitos participam sem conhecimento, muitos participam indignamente, ou seja, não valoriza, não respeita, não tem reverência ao participar da Santa Ceia. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fala de 3 tipos de crentes que sofrem as consequências por participar da Santa Ceia indignamente. Fracos, doentes e que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados e meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Paulo está dizendo que havia crentes em Coríntios que participavam da Santa Ceia para se autocondenar, para trazer maldição para a sua vida. Mas a Santa Ceia não é para amaldiçoar ninguém. A Santa Ceia não é para condenar a ninguém. A Santa Ceia é bênção, é remédio, é vida. A Santa Ceia é alegria. A Santa Ceia é comunhão com Deus. Mas por que algumas pessoas recebem esse efeito colateral?
Por que que há fracos, doentes e muitos que dormem? Por que que há aqueles que participam da Santa Ceia para condenação? Porque participam indignamente. Mas o que é participar indignamente? Participar da Santa Ceia sem dar a ela o devido valor, respeito, reverência. Aqueles que participam da ceia como se fosse simplesmente uma reunião para se comer. Quando, na verdade, a Santa Ceia é muito mais do que isso. A Santa Ceia é uma reunião que os crentes realizam para comer de um pão que representa o corpo de Cristo, para beber do sangue que simboliza o sangue de Jesus, beber do vinho que simboliza o sangue de Jesus. E ao participar deste ato, o crente está dizendo que está em comunhão com Cristo, que está ligado a Cristo e também está ligado aos seus irmãos. Portanto, se o crente participa brigado com seu irmão, ele está sendo um hipócrita no ato da Santa Ceia. Se o crente participa da Santa Ceia com a sua vida descontrolada, praticando coisas erradas, automaticamente ele está sendo hipócrita no ato da Santa Ceia. Então, com certeza, isso vai trazer reflexos, consequências para a vida desse crente. Essa é a realidade. O crente precisa participar e participar valorizando esse momento. Bom, a nossa lição ela tem 3 objetivos aqui, né? Que eu vou passar para vocês. O comentarista colocou 3 objetivos nesta lição. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo objetivo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. E terceiro objetivo, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós temos a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Então vamos lá. Primeiro subtópico, na tradição cristã, como é que funcionava? O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor, isto é, o meu corpo, este cálice, meu sangue. Assim, segundo o entendimento durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Na tradição romana, as pessoas participam da Santa Ceia, né, e que hoje se tornou a missa, né? Na participação da Santa Ceia, eles entendiam e entendem até hoje que o pão, ele no ato da Santa Ceia se transforma no corpo de Cristo. E o suco de uva, o vinho, se transforma literalmente no sangue de Jesus. Então, quando ele come o pão vira literalmente o corpo, a carne de Jesus. Mas com base em que isso? Quando Jesus ministrou a ceia para os seus discípulos, ele disse, isto é o meu corpo. Então, com base nesta ideia, eles interpretam literalmente, meu corpo. Isso significa que, na hora da Santa Ceia, o pão se transforma no corpo de Jesus, literalmente. Esse processo, essa doutrina se chama transubstanciação. Quando há uma transformação da substância, ou seja, o pão se transforma no corpo de Jesus literalmente. Nós não cremos desta forma, tá? Nós não cremos assim, mas a tradição romana crê desta forma. Nós temos também a tradição protestante que surgiu e se propagou através de Martim Lutero. Martim Lutero e os seus seguidores tinham uma crença diferente em relação à tradição romana. Aí o comentarista colocou aqui, ó, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem e se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Ou seja, vamos lá, vamos explicar.
A tradição romana ensina a transubstanciação, que o pão e o vinho literalmente se tornam a carne e o sangue de Jesus quando a pessoa participa. No entendimento luterano, Martinho Lutero, ele desenvolveu uma doutrina que a gente chama de consubstanciação, ou seja, não é mais transubstanciação. Na doutrina luterana, o corpo e o sangue de Jesus recebe, no caso o pão e o vinho recebe uma mistura, vamos colocar assim. Está presente no pão, está presente no sangue o corpo, no vinho, né? Está presente no vinho o corpo e o sangue de Jesus. É assim que os luteranos entendem, que junto ao pão ali, o corpo de Jesus está presente. Junto ao suco de uva, o sangue de Jesus está presente. A gente chama de consubstanciação. É uma forma de interpretação da Santa Ceia, tá? Quanto a nós, os cristãos pentecostais, nós cristãos do nosso tempo, nós já temos uma interpretação diferente. Nós entendemos que o pão e o suco de uva são símbolos. Depois que nós oramos, que nós apresentamos a Deus, eles passam a ser símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Quando você come o pão, você vai sentir gosto de pão. Vai descer no seu corpo ali, nos seus órgãos internos, o pão. Porém, uma vez que nós oramos, ele é símbolo do corpo de Jesus. O suco de uva é suco de uva. Você vai beber e você vai sentir o gosto de suco de uva. Porém, você vai, depois de orado, aquele suco de uva, você vai orar com fé de que aquele suco de uva representa o sangue de Jesus. Então nós entendemos, cremos que o pão e o suco de uva, o vinho, são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. Não há uma transformação, não cremos na transubstanciação nem na consubstanciação. Nós cremos que ali no corpo, ali o pão e o suco de uva, temos ali uma representatividade do corpo e do sangue de Jesus. E o próprio Jesus, ele está espiritualmente participando da nossa reunião. Então nós entendemos que a Santa Ceia para nós é um memorial, mas também é místico. É místico sob esse ponto de vista, porque Jesus está presente espiritualmente no ato da nossa Santa Ceia. O que é difícil para aqueles que creem na transubstanciação explicar. Porque se na transubstanciação o pão se torna o corpo de Jesus, se na transubstanciação o suco de uva se transforma no sangue de Jesus, como explicar aquela Santa Ceia onde Jesus estava presente com os seus discípulos e ele falou, esse é o meu corpo, e ele falou que aquele suco de uva era o seu sangue, mas o próprio Jesus continua ali fisicamente? Então como é que a gente pode explicar que houve uma transformação se o próprio Jesus estava fisicamente ali? Então, para os que crêem nessa doutrina, fica difícil explicar como que Jesus poderia estar presente, seu corpo e a sua carne, no pão e no suco de uva, se ele estava presente fisicamente sentado junto à mesa ali com os seus discípulos. Nós cremos que o corpo de Jesus e o sangue de Jesus estão representados nos dois símbolos, pão e suco de uva, tá certo? Espero que tenha sido claro para vocês aí. Bom, no segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui o propósito da ceia do Senhor. Primeiro propósito, celebrar a expiação de Cristo. Segundo propósito, proclamar a segunda vinda de Cristo. Terceiro propósito, celebrar a comunhão. Esses são os três principais propósitos da Santa Ceia. Quando você participa da Santa Ceia, você está celebrando a expiação de Cristo, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Estamos também proclamando a segunda vinda de Jesus, porque estamos participando da ceia, crendo que Jesus vai voltar para nos buscar. E estamos também celebrando a nossa comunhão. Estamos dizendo que estamos em comunhão com Cristo. A terceira parte da nossa lição, o terceiro tópico, fala sobre o modo
de celebração da ceia do Senhor. Aí nós temos aqui o comentarista dando uma explicação, que eu já falei anteriormente aqui, né, um pouquinho, sobre o que é participar indignamente. Recomendo vocês a lerem aqui com detalhes esse tópico aqui. Eu tentei simplificar para vocês, mas vocês podem ler aqui o comentário desta lição. O primeiro subtópico no terceiro tópico explica o que é participar indignamente. Temos aqui o segundo subtópico que fala sobre uma celebração reverente, né? A reverência no ato da Santa Ceia. E temos também a celebração festiva, né? Que nos faz compreender que a Santa Ceia é uma verdadeira festa que a igreja faz, né? Onde estamos ali nos confraternizando, reunidos, e Cristo está presente espiritualmente e representado nesses dois símbolos, o pão e o suco de uva. Bom, eu espero que esta aula contribua aí para vocês, venha somar, né, no estudo desta lição. O ambiente aqui é um pouquinho diferente, às vezes a gente desconcentra um pouquinho, tem um barulho, tem um cachorro, tem alguma coisa aqui sempre tentando nos tirar a atenção, mas eu estou feliz por, mesmo com essas dificuldades, poder fazer esse vídeo para transmitir para vocês aí e de alguma forma somar, né, contribuir para que vocês tenham uma excelente aula nesse dia 10 de março. Que Deus abençoe todos vocês. Se esse vídeo foi útil, compartilhe com os seus amigos e faça o seu comentário também aí, porque para nós é muito importante a sua avaliação desses vídeos que estamos fazendo, tá bom? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.